é isso. É triste por um lado, é delicado por um lado, né? Você vai olhar e vai falar, nossa, esses pastores aí fazem tudo isso e enganam o povo. Nossa, caramba, esses pastores eles são tão do mal. Oh Jesus, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa acontecer? Aí vem o mano ateu, é por essas e outras que eu acredito que Deus não existe. Queria tanto que a culpa fosse dele. Eu queria tanto que a culpa fosse dele, porque na dúvida teria um propósito. Eu queria tanto que a culpa fosse do Criador, do fato de você crente aí e você ateu que nasceu numa família religiosamente desgraçada e espiritual, e você crente modinho. Eu queria tanto que a culpa fosse de Deus. Eu queria tanto que o problema da sua burrice, eu queria tanto que o problema da sua incapacidade de evolução espiritual fosse culpa de Deus. Puta que pariu, eu queria tanto que a culpa fosse dele. Em algum momento, quando você ouve alguma coisa, quando na sua mente é dito algo que não foi você que disse, sabe o que você fala? Ah, isso é coisa da minha cabeça. Eu queria tanto, amigo ateu, que todas as suas perguntas a respeito de Deus de verdade fossem culpa dele. Por que tanta guerra? Por que tanta fome? Por que tanta isso? Por que tanta roubalheira? Por quê? Porque é culpa dele, né? Por que tanta guerra? Porque é Deus que está preocupado em ter posses aqui na terra. Por que tanta fome? É porque é Deus que está preocupado em ter lugarzinhos com fome para promover uma tal de ONU, ou poder do mundo e tudo mais, ou empresas que se beneficiam com isso e tudo mais. É porque é Deus que está preocupado com isso. Porque pelo dinheiro todo que o mundo tem, pela economia global que todo mundo tem, você acha que os países ou locais que ainda passam fome e não tem saneamento básico não poderia ser resolvido? Mas eu queria tanto que a culpa fosse dele. Eu queria tanto que a culpa de muita roubalheira e o caramba 4 fosse culpa de Deus. Puta que pariu, eu queria tanto que a culpa fosse dele. Mas, infelizmente não é, né? Infelizmente não é. Você vai ver que a maioria dos BOs, desde o momento passado até hoje, é tudo homem. Puta merda. Mas é muita covardia falar que a culpa é do Criador, né? Ele não tá nem envolvido nisso aí. Por que guerras? Porque elas têm um objetivo. O próprio Estados Unidos, acredito eu, né, se tacou aviões no World Trade Center, que é o que dizem. E a gente entende algumas questões. O próprio homem se fode entre ele, entendeu? O próprio homem se danifica e a culpa é de Deus. Ah, porque passam fome. Ah, porque a culpa é de Deus. Porque é Deus, é o problema de tudo isso. Ele é um idiota, né? Porra, Deus, você é um estúpido num vacilão. Eu queria muito que a culpa fosse dele. Mas fazer o quê? A gente só é racional quando nos interessa, não é verdade, amigo ateu? Não é verdade, amigo Deus não existe? Você é tão idiota, você é tão estúpido. E me desculpa por estar falando assim com você, cara, mas você é mesmo. Você saiu de dentro de uma igreja e hoje você não acredita naquele Deus que estava falando porque você nunca leu a bosta da sua Bíblia. Porque você nunca se preocupou em interpretar a merda do livro que você tem na cabeceira ou aberto lá na porcaria da sua casa. Como você nunca se preocupou em fazer essas coisas, você tá aí hoje não acreditando. Você tem que não acreditar mesmo, porque você não merece acreditar. Você não merece, porque naquele grande dia esses inimigos do Senhor, eles vão estar de joelhos e vão servir melhor do que aqueles que falam que enxergam a Deus. Isso é pra você, amigo crente. Você sabia que Isaías 29 tem uma mensagem muito interessante ali pro ateu? É que você fica perdendo seu tempo discutindo com o ateu, querendo provar pra ateu que Deus existe e esquece de amar. E esquece de estar junto. Você esquece da metade das coisas que o Evangelho fala. Você precisa ganhar uma prova, você precisa provar que o Criador existe pros caras, mas você não pode fazer, você não pode ser igreja pra eles, tem que chamar, vamos lá, vamos visitar lá, você vai ser abençoado, mas a bênção não tá com você pra ele. O fato de você estar junto, o fato de você estar ali convivendo, isso não, né? Ele tem que ir pra porcaria de um lugar, pra uma merda onde tem uns enrustidos, uns cretinos, que a culpa fosse de Deus. Eu queria pra caralho que a culpa fosse de Deus. Mas não, é você mesmo, povo de Deus, ou sei lá o que você é de Deus. Como você é burro,
como você é idiota, como você é tonto pra caramba, como você não entende metade da merda do livro que você leva embaixo do braço e você tá há um quinzilhão de anos indo pra aquela droga daquela igreja, como você não entende isso, né? Porque você tá há mais de 20 anos, eu tô toda uma vida, eu tô 40 anos, eu tô 20 anos, eu tô 5 anos indo pra igreja, não aprendeu porra nenhuma. Que engraçado, né? Se você tivesse aprendendo justamente o que Jesus ensina, os discípulos que queriam conhecer a Jesus, em 3 anos ficaram, ó, filezinho. Mas e você? A culpa não é tão sua assim, né? Os seus líderes, eles têm 20% de culpa, você tem o resto. Seu idiota, seu burro. A culpa é tua, velho. A culpa é tua. E quando o Espírito de Deus vai falar com você, você fala, não, eu quero ouvir da boca do meu pastor. Meu pastor é o caralho. Essa é a realidade. Vou te dar uma prova só pra você entender. Samuel, ele nasceu por um propósito que não vem ao caso agora. Vamos só falar da situação, só pra você entender por que você é um idiota. Só pra entender por que você é um vacilão. Só pra entender isso, tá? Samuel tava lá enquanto não sabia, enquanto não conhecia como é que era o falar de Deus. Aí ele tava lá no outro quarto, Samuel tava no outro. Aí Deus falou com Samuel, Samuel. Não chamou Samuel 3 vezes, Samuel achou que era quem? Samuel achou que era Eli. Foi lá e Eli falou assim, o senhor me chamou? Aí ele falou assim, não mano, não chamei não, você tá muito louco aí, velho, pode voltar lá a dormir, para. Aí Samuel voltou a dormir. Aí passou mais um tempo, Deus chamou mais 3 vezes de novo e falou, não, o senhor me chamou. O senhor me chamou, que eu tô ligado, o senhor me chamou. Aí ele falou, mas estranho isso. Eu falo, não, mano, não te chamei, Samuel, vai dormir. Aí chamou, se eu não me engano, pela terceira vez. Não sei se foi pela terceira ou quarta vez, não. Se pá, foi na segunda vez, ele falou assim, faz o seguinte, quando te chamar, você fala assim, fala, eis-me aqui. Aí aconteceu na terceira vez, não sei se foi na terceira ou se foi na quarta vez, mas aconteceu mais uma vez. E aí Samuel falou, fala, eis-me aqui. E aí o Senhor começou a falar com Samuel. O que nós aprendemos com isso, amigo não crente e amigo crente cretino? Nós aprendemos que enquanto ninguém nos ensina a falar com Deus, enquanto ninguém nos ensina, né, a entender a pessoa do Senhor ali, ou então a dar ouvidos para o que ele fala, enquanto ninguém nos ensina, tudo bem. Agora, sabe qual que é o problema? O problema é que depois que é ensinado, você aprende, vocês aprendem a ouvir a respeito da voz do Senhor, sabe o que vocês fazem, velho? Vocês começam a ter sonhos, começam a ter intenções, começam a pensar coisas, aí vocês vão lá, pastor, tudo bem, pastor? Ei, pastor, eu tava pensando isso que Deus falou. O que você acha aí, pastor? Deus me falou. Aí o babacão vai lá e te dá a resposta. Fala, ó, acho que é assim, assado. Aí, pastor. Aí, pastor, tudo bem então, pastor? Obrigado, Deus. O senhor é uma bênção na minha vida, pastor. E vai lá. Você é idiota, velho. Você é idiota, meu. O cara falou a primeira vez, ó, é assim, assado. Você já tem que pegar a informação, já tem que estar ligeiro pra próxima vez. Sem perguntar pra homem nenhum como é que funciona. A partir disso, você vai ter esses lances, vai ter essas ideias, você vai falando com o homem, perguntando pro homem o que Deus está te falando, você pergunta pro homem o que Deus está te falando, você pergunta pro homem, é pra isso que você faz, e aí sabe o que começa a acontecer? Você começa a virar um dependente do homem. Você não dá um passo e meu pastor, não, tem que ver com meu pastor, meu aqui, ó, tá tirando, mano. O filho do homem veio pra terra, Deus criou todas as coisas, você tá tirando, maluco. Você tá dando atenção pra Zé Ruela engravatado? Pra esses cretinos aí de cima de púlpito ou de casa, você tá tirando, mano. Por isso você tem que tomar muito no cu, você tem que se fuder demais, mano. Tem que tomar, você tem que se... É tapa na cara até umas horas, tem que ser destruído. Você tem que ser destruído. O cara tem que te roubar mesmo, o cara tem que te iludir mesmo, o cara tem que acabar com a sua vida mesmo, porque você é um idiota. Você tá passando o pastoreio de Cristo pra mão do homem? Puta que pariu, hein, mano. Você também, o atual ateu. Você também é outro frouxo. Você nunca se envolveu com o Senhor. Você não acredita no Deus que é pregado em cima do púlpito ou nas casas aí, nessa bosta aí que você não acredita. Mas o Filho do Homem você nunca conheceu, mano. Você nunca conheceu o Criador, não. Tanto você quanto esse crente trouxa aí, vocês merecem a situação que vocês estão.